E nossas Bíblias, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, irmãos. 12. E o apóstolo Paulo dá os conselhos a Timóteo, né, irmãos? E aqui no versículo 12, ele diz para Timóteo: milita a boa milícia da fé. Toma posse do que, irmãos? Da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então a confissão diante das testemunhas é necessário para quê? Para a vida eterna, para alcançar a vida eterna, não é, irmãos? Mas temos que militar a boa milícia da fé. Assim como Timóteo deveria militar, guerrear a boa guerra, irmãos. Assim também nós temos que guerrear a boa guerra. Essa guerra, ela é legítima, irmãos. É uma guerra que nos conduz à vida, nos conduz à salvação, à libertação. Versículo 13, ó. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, o Pai, irmãos, ele tem nele só a imortalidade. A imortalidade não está em mais ninguém, nunca esteve. Então o apóstolo Paulo diz aqui pelo Espírito Santo que ele habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então a imortalidade estava nele. Ele enviou o Filho, Jesus, próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E trouxe a imortalidade, trouxe a vida, irmãos, a vida. Então, em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para passar a eternidade com o Pai. Sem Cristo nada podemos fazer. Então o mesmo conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é o conselho que também a palavra nos dá, né, irmãos? Para perseverar, lutar, guerrear a boa guerra, dando testemunho, irmãos, diante de todos os homens. Assim como Jesus, quando ele estava nesse mundo como homem, ele deu bom testemunho diante das autoridades, passando por luta, aflição, perseguição, sendo maltratado. Nós também não temos desculpa para não dar bom testemunho, irmãos. Ah, mas a situação está difícil. Tudo bem, a situação estando difícil, temos que dar bom testemunho. Ah, mas eu estou numa luta muito grande. A luta é grande, mas maior, irmãos, é a graça. A palavra fala que em Romanos, capítulo 5, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Então, não existe pecado nenhum maior que a graça. E não tem nada pior que o pecado. Então, por maior que seja a nossa luta, por maior que seja a tribulação que estamos passando, se a graça é maior que qualquer pecado, imagine as lutas. O que são as lutas perto da graça? Não é nada, irmãos. Então a graça é muito grande. Muitas vezes, nós como homens e mulheres podemos pensar assim: ah, mas eu não consigo suportar isso, eu não consigo suportar aquilo, porque eu estou em carne, eu não sou 100% espiritual, então eu não consigo vencer. Mas existe uma graça derramada sobre nossas vidas. E a graça, irmãos, ela é abundante. João, irmãos, vamos lá em João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, irmãos. Aqui Jesus ele dá instruções aos discípulos antes dele ir para a cruz. E aqui Jesus diz, capítulo 16, versículo 1, irmãos: tenho-vos essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, bem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a quem, irmãos? A Deus. Isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, quem que expulsaria os discípulos da sinagoga, irmãos? O povo judeu. Então Jesus está dizendo aqui para eles: olha, vão expulsar vocês da sinagoga. E qualquer que matar, qualquer um de vocês, vão achar que está fazendo serviço a Deus. Por quê, irmãos? Porque eles receberam uma lei, eles receberam uma palavra de um Senhor que é contrário à palavra que Jesus trouxe. Então os discípulos, como alunos de Jesus, como aqueles que obedeciam a Jesus, iam manifestar o caráter de Jesus, a imagem de Jesus, o amor de Jesus, quando eles manifestassem isso, eles iam ser expulsos do meio do povo judeu. Por quê, irmãos? Porque aquele povo já tinha uma palavra que era contrária. Então qualquer que matasse um dos discípulos, iam achar: olha, nós estamos agradando a Deus, porque a lei do nosso Deus determina isso. A nossa lei determina isso. Assim perseguiram Jesus, assim perseguiram os apóstolos, com uma autoridade, a autoridade dada pelo Senhor. Só que Jesus fala: eles farão isso com vocês porque eles não conhecem a mim, nem ao meu Pai. Não é, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, aquele que tem ele só a imortalidade, ele habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver,
o apóstolo Paulo estava cheio, coberto de razão. Porque esse povo aqui não tinha recebido o Pai e também não receberam Jesus. Quando Jesus veio e discipulou esses homens, irmãos, os discípulos, ele passou a palavra do Pai. E esses discípulos, eles passaram, depois que receberam o Espírito Santo, a confessar Jesus, passaram a expor a doutrina de Cristo e foram perseguidos, e foram expulsos, e foram atacados violentamente em todo o tempo da sua vida, irmãos. Então eles morreram mortes trágicas, dolorosas, por defender Jesus. Um pouquinho mais à frente aí, ó, capítulo 16 mesmo, versículo 20. João capítulo 16, versículo 20. Aqui Jesus continua dizendo, ó, na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está dizendo da ida dele, quando prendessem ele, quando ele fosse levado. Então, os discípulos iriam ficar sozinhos ali, iam se sentir sozinhos, iam ficar tristes, mas a tristeza deles se converteriam em alegria. Ele diz, ó, o mundo vai se alegrar. Então os homens vão se alegrar. Aqueles homens que Jesus diz, olha, eles vão expulsar vocês da sinagoga. Esses mesmos homens, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi morto, eles pensaram assim, tiramos essa praga do nosso meio, tiramos esse empecilho do nosso meio, tiramos esse homem que estava trazendo uma outra doutrina, e realmente estava mesmo. Estava trazendo a doutrina do Pai e eles não aceitaram. Então, esses homens aqui, irmãos, quando Jesus é preso, esses homens se alegram. Eles se alegram e ficam felizes. E os discípulos fogem, os discípulos ficam isolados, ficam com medo de ser presos também, tristes. Mas depois nós vemos, né, que eles se alegraram. E aí diz aqui, ó, versículo 21. Aqui Jesus faz uma comparação. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê, irmãos? Tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, Jesus ele faz essa comparação da mulher, né, irmãos? Que quando está grávida, ela já fica logo pensando naquele momento, né, que ela vai ganhar o neném. E ela passa por uma tristeza ali, medo, né, aflição. Mas depois que a criança nasce, ela tanto não se lembra que ela passa a ter outros filhos, né, irmãos? Não é assim? É assim. A minha avó, ela falava, né, se a mulher lembrasse do sofrimento dela, nunca ela teria outro filho, né, irmãos? Mas não é assim. Então a aflição, ela passa. A hora que nasce a criança, ela respira e pronto, acabou e parte para outra. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. Nós não temos motivo para ter medo, não temos motivo para estar tristes. A palavra fala, né, irmãos, que nós temos que nos alegrar a cada dia, nos alegrar em Cristo. A alegria de Cristo tem que estar em nós. Nós hoje somos diferentes desses discípulos que não tinham Espírito Santo, eles não tinham recebido ainda. Então, quando Jesus ele foi preso, esses discípulos ficaram tristes. Hoje, nós sabemos qual é o curso do mundo, nós sabemos qual é o curso do Evangelho, nós sabemos o que nos aguarda, nós temos grandíssimas e preciosas promessas. Então, nós temos que nos alegrar nisso daí. Nós não podemos nos meter num jugo desigual com os infiéis, irmãos. Porque é como Jesus falou para os irmãos dele, né? Os irmãos dele falaram assim para ele, vamos subir a festa. Ninguém que faz os sinais que você faz se esconde. Mostra para todo mundo, para que todos conheçam que você sabe fazer as coisas. Vai lá, se apresenta para eles, se mostra. Aí Jesus falou assim, não, o dia de vocês é todo dia. O meu não. Aí eles foram para a festa e Jesus permaneceu por lá. E depois, no momento certo, Jesus subiu para a festa e todos procuravam matar Jesus. Então, se Jesus embarcasse na onda dos irmãos dele, com certeza, né, irmãos, teria metido os pés pelas mãos, teria sido preso talvez, morto antes do tempo, mas ele fez tudo certinho. Então, nós também como homens e mulheres, irmãos cristãos, nós temos a nossa carreira, temos a nossa fé, temos a nossa alegria em Cristo. Nossa alegria não é a alegria do mundo, é a alegria em Cristo. E nós temos que perseverar a cada dia. Um pouquinho antes aí, ó, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 20, irmãos. Aqui Jesus diz, João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus, mais uma vez, ele deixa claro que todas as aflições que os cristãos passam é porque aqueles que provocam as aflições, aqueles que perseguem, aqueles que se voltam contra, não conheceram aquele que enviou Jesus. Não conhecem Jesus também. Versículo 22, ó. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora
não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, qual nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então, Jesus deixa bem claro que a lei não é do Pai, a lei também não é dele, a lei era daqueles homens lá, não é, irmãos? Que serviam a Moisés, serviam ao Antigo Testamento. Então, hoje, irmãos, hoje nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Jesus deixa claro aqui, que se ouvirem a nossa voz, também ouvirão a dele. Por que não ouvem? Por que não ouvem ao cristão? Porque não ouvem ao Pai, porque não ouvem Jesus. Então o cristão, ele manifesta as palavras de Jesus. O cristão, ele é abençoado, por quê, irmãos? É como diz aqui mesmo, no capítulo 15, ó, mas no versículo 7, ó. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. E vos será o quê, irmãos? Vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então Jesus, ele fala assim, ó, o mesmo amor que o Pai teve por mim, eu tenho por vocês. Então a mesma graça que foi derramada sobre a minha vida quando eu vim ao mundo como homem, é a graça derramada sobre a vida de vocês. A mesma alegria que eu tive quando estava aqui, é a alegria que nós também temos que termos. É ele dizendo para nós hoje isso. Então nós sabemos que Jesus veio e ele teve alegria. Ele desejou o momento de pagar o preço pelos nossos pecados. E nós também temos que desejarmos viver cada dia, legitimamente. Lutar a cada dia de forma legítima. É fácil? Não é. Existem lutas? Existem. Mas maior é a graça, né, irmãos? Então, se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, irmãos, tudo que pedirmos será feito. Aí podem pensar, né, irmãos? Mas eu peço e não recebo. Irmãos, a palavra fala que nós pedimos mal. Se não é o Espírito Santo interceder por nós, estamos perdidos. Quanto mais comunhão com ele nós tivermos, mais nós vamos saber pedir. Vamos saber o que é certo pedir. Vamos saber o que é certo receber, irmãos. Porque pedir, nós podemos pedir o tempo todo. O que é certo nós recebermos? Nós temos que saber. Nós temos que entender isso daí, irmãos. Nós queremos muitas vezes o resultado rápido para as coisas, queremos as coisas para ontem. E não é dessa forma, irmãos. Nós estamos num caminho que conduz à salvação. Temos que ser a cada dia renovados, temos que ser aperfeiçoados, irmãos. Como que Jesus aperfeiçoa o cristão? Dando tudo que ele pede. Não é assim. Então nós temos que ter a palavra dele em nós, para pedir como convém, irmãos. Para pedir o que é certo, para buscar o que é certo. Buscar o que é certo. Nós sabemos que tudo neste mundo passa. As coisas do alto jamais passarão. Versículo 9, ó. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus ele falou por muitas vezes, irmãos, por muitas vezes do amor que nós temos que ter uns pelos outros. Assim como ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. E muitas vezes nós podemos ser enganados, não é, irmãos? Enganados nessa parte aí, de amar uns aos outros. Nós podemos achar que amamos, mas, irmãos, Jesus ele conhece o mais profundo de nós. Ele sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe o que se passa com a gente em meio a uma luta que nós nunca passamos por ela. Então, muitas vezes, nós achamos que é que nem Pedro, né, falou para Jesus, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu estou pronto para te confessar em todas as circunstâncias. E Jesus falou para ele, não cantará o galo enquanto 3 vezes você não me negar. Então Pedro achava que ele podia, né, confessar Jesus em qualquer circunstância, estava pronto para morrer com Jesus. E nós hoje, irmãos, também. Cada um de nós, se perguntar, você ama os irmãos? Cada um de nós vamos falar, eu amo. Mas aí, vem uma luta, vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Então se eu digo hoje, eu amo, então eu tenho que passar por todas as lutas, amando meus irmãos. Eu tenho que passar por todas as lutas, colocando meus irmãos em primeiro lugar. Só que muitas vezes, não é isso que acontece, né, irmãos? Então aí é uma amostra muito clara que muitas vezes nós somos enganados. Muitas vezes nós nos enganamos. Isso já aconteceu com muitos. Então temos que lutar cada dia, irmãos, para não sermos enganados. Temos que lutar cada dia para ter essa palavra em nós, fluindo em nossas vidas, para que quando tivermos, irmãos, que escolher entre uma coisa e outra, que cada um de nós venha escolher aquilo que é de Jesus. Aquilo que é de Jesus. Porque tem muitas coisas que têm muito valor para nós.
mas não tem nada a ver com Jesus. Ele permite que nós a possuímos, ele permite que nós usufruímos, mas não é dele. Se tiver que escolher entre ela e algo dele, tem que ser algo dele. Então, um exemplo muito claro, irmãos, um exemplo muito claro são as coisas dessa vida. Nós usufruímos de muitas coisas desse mundo. Se chegar uma hora e tiver que se escolher entre alguma coisa desse mundo ou a família de Deus, que seja a família de Deus e que as outras coisas se percam. Nós temos a nossa família segundo a carne, que é muito importante para nós, muito importante. Os pais, filhos, esposos, todos aqueles que não são convertidos, que fazem parte desse mundo e faz parte da nossa vida também, e que tem muito valor para cada um de nós. Mas se chegar o dia que tiver que se escolher entre alguém desse mundo e a família de Deus, que seja a família de Deus. E aí sim, e aí vai poder se dizer, eu amo os irmãos. Isso é a maior prova que existe. Porque, irmãos, esse momento chega. Esse momento chega. Ah, eu tenho que escolher entre o meu emprego, entre o meu serviço e a igreja, né? Irmãos, pode acontecer. Quantas pessoas que foram obrigadas pelo trabalho, obrigadas pelas circunstâncias a se mudar para longe. E foram para longe. E dizendo, eu amo os irmãos, e foram para longe. E isso aí nunca, irmãos, jamais pode acontecer. Jamais pode acontecer. É diferente o que acontecia com o apóstolo Paulo. As pessoas se justificam muito nisso. O apóstolo Paulo estava longe dos irmãos, mas em espírito ele estava perto. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha igrejas espalhadas por muitos lugares. Ele formava igrejas. Ele partia em viagens missionárias. Ele ficava preso muitas vezes. Ele passou por tudo isso, mas ele foi enviado para tudo isso. Não justifica. Eu, por exemplo, tá, irmãos? Estou constrangido a ir morar lá do outro lado do mundo, né? Ah, vou estar lá, mas em espírito eu vou estar perto. Eu continuo amando meus irmãos, eu estou em comunhão com os irmãos. Irmãos, se eu não for enviado por Jesus para formar uma igreja, tem chance. Tem chance. Eu vou estar agindo por conta própria. Vai ser a prova mais clara de que eu não amo os irmãos, que eu amo mais esse presente século e as coisas que ele me oferece. E pronto, acabou, irmãos. É assim. Então nós temos que estar muito atento a isso. Isso aí, irmãos, o inimigo ele tem que saber. Ele tem que saber que a nossa prioridade é a família de Deus. Porque não tem como separar a palavra da verdade da família de Deus. A palavra diz, irmãos, que a totalidade do poder de Deus está derramado sobre a igreja. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades. Então os anjos nunca conheceram a totalidade da sabedoria de Deus. Há muitas formas dele agir. Eles nunca souberam. Eles sabem hoje, através da igreja, através de cada irmão. Eles veem como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é espetacular. Mas é espetacular quando nós vivemos isso. Quando nós valorizamos tudo isso. Do contrário, irmãos, tem condições. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus.